Caros companheiros de ideal do nosso querido Centelha Divina nos seus 26 anos. Que bela oportunidade nós temos nesse momento de refletirmos sobre a história do movimento espírita, as suas lições, aquelas que nos chegam do mundo espiritual, para pensarmos o futuro da instituição, para clarearmos as nossas mentes em relação ao projeto espírita em geral. A todos que sustentaram esta entidade durante esse período, os nossos votos de prossigam, seja no plano físico, no plano espiritual, adquirindo cada vez mais condições para verberar no mundo, trazer para o mundo aquilo que há de mais apropriado nessa dinâmica evolutiva, que é o amor na sua expressão mais vasta e mais plena. Não citarei nomes para não esquecer algum deles, mas temos alguns amigos nessa instituição, bons companheiros de trabalho, a quem desejamos esforço, realização e principalmente crescimento espiritual. Esses amigos nos pediram para trazer de volta às nossas reflexões um trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, no mundo espiritual. Começamos lembrando que este personagem é muito conhecido na Federação Espírita do Estado da Bahia, porque ele foi um dos seus próceres, uma das pessoas mais significativas nas ações que realizou quando a Federação Espírita se chamava União Espírita Baiana. Logo depois da sua fundação, em 1915, ele foi curado por um personagem médium em Alagoinhas, né, e que trouxe, então, para ele as luzes do Espiritismo. Encontrou-se em Salvador com José Pititinga, o nosso, digamos, criador institucional e, de certa forma, orientador espiritual, e daí em diante passaram a trabalhar juntos nesse projeto de união espírita dos baianos pela União Espírita Baiana. Ele praticamente esteve presente na diretoria dessa instituição, né, até a desencarnação de José Pititinga, 1939, quando ele próprio assumiu a função primordial de continuar esse trabalho até 1942. É interessante que ele se dedicou basicamente aos trabalhos de desobsessão, fundamentalmente, e à assistência aos necessitados. Ele estava sempre presente nas chamadas festas natalinas, quando a União Espírita Baiana distribuía no Pelourinho bens de consumo para aquelas populações carentes deste período em que ele viveu. E também ele tinha uma visão já de unificação do movimento espírita e foi um dos que fez um dos trabalhos importantes da época para identificar os centros espíritas da Bahia, né? O primeiro cadastro geral que se conhece é da sua autoria. Ele tinha uma grande leitura do movimento espírita e dos fenômenos psíquicos, como eram chamados na Europa, e por isso mesmo ele escreveu alguns trabalhos, pelo menos dois, um deles dizendo por que sou espírita, em resposta a um autor de um outro artigo, por que não sou espírita. E podemos ver ali a sua cultura em relação ao pensamento espírita. E o outro foram excertos da doutrina espírita, mostrando o seu conhecimento geral sobre o saber espírita para fomentar a difusão numa época em que os livros eram poucos e raros na comunidade espírita baiana. Esse trabalho foi persistente, continuado, meticuloso. As informações que temos dele encarnado, que era bastante disciplinado, perseverante, presente às ações da União Espírita Baiana, até praticamente próximo à sua desencarnação, quando ele dá as orientações para os seus sucessores da época, né? No mundo espiritual, ele se aliou ao trabalho de José Pititinga também no âmbito da desobsessão e nos trouxe, pela pena psicográfica de Divaldo Franco, uma vasta literatura
do qual se extraiu um capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Basicamente, é este capítulo que será o foco da nossa atenção. Ele traz de início algumas reflexões sobre o momento planetário, as circunstâncias da psicosfera, como nós chamamos, que é o acúmulo de pensamentos, de formas ideoplásticas que geramos com esses pensamentos e nossos sentimentos, que permeia a atmosfera psíquica terrestre, por analogia com a nossa atmosfera, e que, na sua descrição, está muito poluída, problemática, porque os interesses humanos foram restritos, na maioria das vezes, às questões triviais da sobrevivência física, e gerou, naturalmente, um conjunto de produções, todas elas centradas na luta pela sobrevivência, e que é uma expressão básica do egoísmo nosso, perfeitamente compreensível na evolução, mas que precisa ser superado naturalmente. Chegou a um ponto tal esta situação de descalabro, que as intervenções espirituais, que estão sempre presentes na história do planeta, desde as suas origens, quando desprendeu-se da nebulosa solar e começou a se conformar como um planeta passível de ter vida, então as influências espirituais são permanentes. Mas desta vez verifica-se um trabalho que está sendo organizado logo nesses primeiros momentos de diagnóstico situacional da vida psíquica e evolutiva dos seus habitantes chamados humanos. E o diagnóstico é tal que se configura com uma crise de graves proporções, talvez a maior nos últimos séculos, como diz o orientador Antúlio na sua palestra original. Ele elenca uma série de problemas que nós conhecemos com frequência em nossas vidas cotidianas. Nós vimos que a luta pela sobrevivência é capaz de gerar atitudes nacionais de colonização, de dominação, as guerras espalhadas, ainda que no momento em pequenos locos, mas com uma herança muito dramática daquelas guerras generalizadas do século XX, que transtornou a humanidade de alguma maneira. Esse é um primeiro diagnóstico que ele faz. Depois, é uma espécie de análise do comportamento dos valores éticos na atualidade, por causa dessa condição, continua sendo centrado na pessoa, nesse egocentrismo, e principalmente na lógica nascida do materialismo. Essa lógica do materialismo faz com que nós sejamos primariamente centrados na vivência corporal, no prazer da carne, no viver centrado na matéria. Portanto, as questões espirituais, mesmo quando elas aparecem, estão subordinadas a esse modo de entender a nossa realidade. Em outras palavras, queremos usar o mundo espiritual para satisfazer os nossos desejos, as nossas expectativas de vida, em termos de bem-estar, e, de certa forma, uma manutenção do espírito exploratório que nós temos para obter ganhos com o máximo de vantagens e o mínimo de esforço. E isso vai aparecer também no plano político-social, porque ainda há uma autocentração e as pessoas tendem, por vias travessas, a conseguir bens e propriedades, pura e simplesmente porque acreditam que elas valem muito para o seu bem-estar. Esse diagnóstico ainda é acrescentado por uma espécie de relato do grande drama que a civilização vive em função das tentativas de fuga, estas centradas na drogadicção, às vezes com drogas lícitas, outras ilícitas, e que fazem com que surjam verdadeiras
guetos de miséria moral, miséria espiritual, tráficos violentos que deslustram a consciência humana, principalmente no aspecto da racionalidade e da amorosidade. Vejam que é um diagnóstico perfeitamente compatível com o que nós estamos acostumados a ver, né? Não queremos dizer com isso que estamos no caos absoluto, não. Ao mesmo tempo, muitos prepostos da espiritualidade encarnaram e provocaram progressos significativos na humanidade. Entre eles está a tecnologia da comunicação, da informação, como nós estamos utilizando neste momento, né? Os progressos na área biológica, os progressos na área física, os progressos na área das conquistas da química, dos medicamentos, da área de saúde, os progressos no conhecimento educacional são muito significativos. Mas isso não impede que continuemos uma análise situacional do planeta, que tenhamos acrescentado ao nosso cardápio tradicional de comentários de vivências uma espécie de polarização ideológica, em que passamos a ser expressivos na nossa agressividade, fixamos nossa atenção num ponto de vista e não enxergamos a totalidade do fenômeno humano, da sua sociologia, da sua psicologia, e mais ainda, nós temos problemáticas ligadas à compreensão espiritual, que emerge aqui e acolá, tenta se sustentar, mas é abafada pelo desdém que a onda materialista traz para as nossas convivências cotidianas, né? Com isso, vamos assistir, em que pese a imensa riqueza gerada, ao invés de soluções definitivas para a fome, para a miséria, é uma espécie de depredação dos bens do mundo, né? Das suas florestas, dos seus mares, dos seus rios, em suma, daquilo que é a nossa própria sustentabilidade em função de um consumismo que se torna exacerbado, né? Um dos autores que estudam essa problemática dizem que, se nós quisermos ter o mesmo padrão de consumo das civilizações do primeiro mundo, como são chamados aqueles países mais ricos, nós precisaríamos de ter 5 planetas à nossa disposição, né? Iguais à Terra, para termos os bens materiais. Ora, isso é uma impossibilidade em termos de cuidar de 8 bilhões de pessoas, número que estamos nos aproximando. Mas esse consumismo, ele é pura e simplesmente função desta visão primária que estamos acostumados a apresentar em nosso cotidiano, né? Aí nós verificamos uma enorme desigualdade social, mesmo nos países ricos, a gente encontra esta diferença, né? Parece hoje que a educação, pelo menos na Europa, não provocou a ascensão social que se desejava, o fosso está crescendo, e parece também que continua valendo a regra que é a atração do ouro por mais ouro, ou seja, a riqueza gera mais riqueza e a pobreza continua gerando a sua pobreza, ainda que possa ter algum grau de ascensão social. E o fosso, então, se estabelece. E, para acrescentar à problemática humana alguma coisa mais significativa, as nossas relações com a natureza permitiram o surgimento de epidemias, umas bem localizadas, depois outras mais expansivas, e agora a nossa característica vivência da pandemia que estamos atravessando. Percebe-se nitidamente que, de um lado, há um grande progresso, pois já estamos com vacinas as mais variadas em um prazo bastante curto quando comparado com outras épocas. Por outro lado, verificamos que isto pode ser um sinal de alerta para novas possibilidades de interação deste teor nas relações com a natureza, porque, de alguma sorte, estamos nos aproximando
desses seres quase vivos, que são os vírus, de várias maneiras, e nem sempre teremos um sistema imunológico que nos defenda adequadamente. Vejam que é um mundo de problemas bem significativos. Mas, ao mesmo tempo que Manuel Miranda fala sobre isso, e que anuncia esta crise a partir de um toque que ele chama de clarins, aparecem também as providências. O mundo não é simplesmente dirigido pelos humanos, pelos encarnados, seus desejos, suas aptidões, suas tendências. Há toda uma comunidade de espíritos que atua influenciando o seu progresso geral e que também vive o ciclo da reencarnação. Não são espíritos plenos, puros, e mesmo que o fossem, poderiam voluntariamente desejar estar no planeta Terra de alguma forma. Então, eles, num momento de reflexão como aquele, reúne colônias e representantes dessas colônias para ajudar o planeta a atravessar esta fase. Eles sabem que nós temos livre-arbítrio, mas eles sabem também que o progresso se dá pelas interações entre pessoas, entre espíritos, e que podem atuar interexistencialmente. Todos nós sabemos que a vida física comporta 1/3 do horário somente para dormir, e dormir não é simplesmente perder a consciência de relação, é também a possibilidade de maior emancipação da alma para traçar diretrizes, fazer planos, executá-los na dimensão espiritual, que o Livro dos Espíritos chama de erraticidade. E é isso que ele vai, então, nos convidar. Aquelas criaturas, mas eu entendo que, quando o livro é lançado, é para dizer que nós fazemos parte desse projeto de evolucionário humano, de espíritos que estão caminhando para uma nova fase intitulada Mundo de Regeneração. Vocês podem perceber que essa linguagem tem as suas sutilezas, mundo de regeneração. Esse mundo não é meramente uma forma exterior, é uma vivência psíquica, é um estado de espírito que, então, se expressa nas formas exteriores, reformulando as instituições, as práticas de convivência, os objetivos de vida, em suma, dando outra diretriz para a vida humana. E ele, então, na sua preleção, vai falar como que isso é possível, lembrando que, na sua caracterização de ideal superior e de meta, está sempre o Evangelho. Este Evangelho, na sua essência, aquilo que nós normalmente chamamos de nos seus mandamentos principais, que não precisam serem explorados pela exegese, pela hermenêutica, mas compreendidos pela alma, pura e simplesmente vividos, eles são o nosso norte. Lembrando que, desde o Livro dos Espíritos, Jesus é o modelo, o guia para a humanidade. Significa o nosso vir a ser, o nosso futuro evolutivo, a nossa possibilidade de existirmos no mundo nessa riqueza maior, que é a consciência em estado crístico ou em vivência do próprio Evangelho. E ele, então, ressalta que, para ajudar esse processo, apareceu o Espiritismo, com Allan Kardec como codificador, organizador do pensamento, mas claramente não era uma pessoa que estava ali trabalhando sozinha, solitária, era um movimento de espíritos que alguém chegou a chamar de a invasão organizada dos espíritos, para mostrar aquele mundo que se configurava cientificamente na direção do materialismo, que existia uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual é capaz de fazer uma nova leitura do próprio ser humano, da sua própria existência e do seu significado. Isso nos remete a uma ideia-chave do pensamento espírita: somos espíritos.
e em que pese o planeta ter a possibilidade de, sendo impermanente, destruir civilizações, como já aconteceu no passado, quantas civilizações estão em ruínas, e nós nem sabemos direito como elas viveram, em que pese existir essa possibilidade, inclusive, de destruição em massa dos seres vivos pelas armas que nós possuímos, ou pelo tornar-se o planeta incapaz de dar conta da própria vida em função das alterações climáticas, tudo isso não é a essência do problema, pelo simples fato de que somos seres espirituais e, como tal, mesmo que o mundo físico não tenha a nossa capacidade de admitir presenças humanas, o progresso poderá ser realizado na dimensão espiritual. Mas nós seremos, digamos assim, corresponsáveis pelo estrago que fizemos no mundo físico. Nós seremos reconstrutores, necessariamente, desse projeto de evolução. Ora, o Espiritismo, ao nos mostrar essa condição de vida espiritual, do qual Manuel Miranda dá o exemplo prático, de como a vivência interexistencial é muito clara, então nós chegamos à nossa necessidade de traçar os nossos planos enquanto instituição e enquanto pessoas que sabemos desse projeto. Aqueles que estão fora da concepção de espírito, aqueles que vivem para o plano da sobrevivência material, evidentemente não poderão ser os renovadores plenos da sociedade, porque as suas soluções serão sempre limitadas pela corporeidade, pela impermanência e pelo resultado final, que é a morte. Então, serão regulados pelo medo de morrer, pela necessidade de aproveitar cada momento para viver o máximo prazer possível. Ora, com esta tese, que é típica do materialismo, não teremos condições de melhorar o mundo em profundidade. Podemos melhorar uma coisa aqui, outra acolá, dentro do espectro da matéria. Mas para que fazer tanto esforço de melhorar o mundo se vamos, por exemplo, resultar em nada, viraremos pó, na tradição materialista? Ou numa tradição espiritual também quase igual, que viraremos uma inconsciência no mar da consciência divina. Também não valeria a pena. Ou seríamos julgados para vivermos, de certa forma, eternamente no sofrimento ou no paraíso, o que, evidentemente, mostra uma justiça um tanto quanto problemática, pelo simples fato de que toma de um tempo terrestre e transforma isso numa compensação ou numa punição de caráter eterno. Há uma desproporcionalidade tão grande que a gente desacredita nesse tipo de compreensão da vida após a morte. Mas quando a gente sabe que estamos no mundo, que somos responsáveis pela nossa história, pela construção da nossa realidade física, inclusive, moral, social, e que nós temos várias oportunidades de encarnação e que podemos aproveitá-las, porque quanto mais produzirmos evolução, mais felicidade, bem-estar, alegria, bem-aventurança vivenciaremos. Então, a gente aprende que tem um compromisso muito mais vasto do que simplesmente sobreviver e viver prazerosamente, né? E temos um cuidado muito mais amplo, porque temos uma história que não é somente física, é uma história que transcende isso pela interação entre os diferentes estágios da consciência, ora encarnada, ora desencarnada, já que somos espíritos e, nesse caso, podemos viver esse ciclo com relativa facilidade. Ora, tendo esta riqueza, esse tesouro, muito bem lembrado por irmão Saulo e Miguel Vives, irmão Saulo Herculano Pires, Miguel Vives, o profeta espanhol de Tarrasa, esse tesouro dos espíritos, a primeira grande tarefa
nos parece, para contribuirmos na direção do atendimento a esse planeta em estágio de conflito e, de certa forma, adoecida, trabalhar o conhecimento espírita em nós mesmos. Ora, nós dizemos, então, que é fundamental sabermos os princípios espíritas. Mas aí vamos chamar uma atenção para a ideia de saber. Saber não simplesmente informação. Vale a pena lembrar a origem da palavra. Saber vem de sabor. Ainda no Nordeste, em alguns lugares, mostra que essa palavra quer dizer ter gosto de, saborear. O saber era isto. É algo que você introjeta, incorpora à sua própria vida. Daí lembrarmos também com boa recordação o livro Estude e Viva, porque o verdadeiro saber ele se transubstancia em atos, em atitudes, em sistemas de valores e de crenças, e não simplesmente em informação. Que o conhecimento é necessário, isso ninguém discute mais. Agora, que ele é suficiente, está claro que não é bem assim. Eu posso estar muito bem informado e não entender de praticar aquilo. Conheço muita gente que se especializa numa área, no conhecimento, mas não segue nenhuma daquelas atitudes. Muitos marxólogos não são marxistas, portanto, não seguem Karl Marx. Discordam, inclusive, mas estudaram a obra. O fato de nós estudarmos o espiritismo, que é a necessidade primacial, não nos faz espíritas. Pode fazer, em linguagem técnica, espiritismólogos, sabedores do que é o espiritismo, mas não crentes viventes, espíritas professos, como diria Allan Kardec nos seus textos de organização, citados ou elencados em obras póstumas. Então, é preciso que a gente estude e viva esse espiritismo. Ora, ao estudar e viver o espiritismo, nós precisamos, então, ressignificar nossas práticas de um modo geral. Práticas que são do cotidiano. Não se é vivenciador do espiritismo simplesmente nos horários que estamos nos centros espíritas. Nós precisamos ter a conduta adequada, a experiência vivencial adequada presente em todos os momentos da vida. A começar pelo lugar que nós consideramos o nosso patrimônio, o nosso lugar, que é o nosso lar. Começar na família. Ao viver o espiritismo, ao experienciar os seus princípios, logo, logo vamos nos deparar com um deles que é muito significativo, que é estruturante das nossas práticas, das nossas vivências. Trata-se da percepção, da noção de evolução. Estamos evoluindo, estamos no estágio humano. Nesse estágio humano, temos um certo nível de maturação da nossa consciência que nos faz ainda predominantemente egocêntricos. Esse é o estágio. Não diremos que isso é mal, não diremos que isso é bem, diremos que estamos assim. Então, uma das práticas espíritas fundamentais é o autoconhecimento e a autoeducação. Para podermos realizar essa mudança de planeta, nós precisamos ser a mensagem na prática e o mensageiro da mesma. Então, é preciso que o espiritismo vivido, e ele, então, aponta para essa necessidade evolucionária, autoeducativa, ele vai ser expressivo no mundo de alguma maneira. Para isso, nós precisamos, então, aprender a se conhecer, que é um ato de amor, e em aprendendo a se amar, se transformar. Esse é um dos trabalhos relevantes, uma das maiores benevolências ou caridades que podemos fazer para o mundo, a nossa autotransformação. Porque à medida que o indivíduo evolui, é claro que a sociedade se transforma. Quanto mais as pessoas amadurecem na dinâmica evolutiva e aproximam-se de Deus, que é a suprema realização, evidentemente que as instituições que elas trabalham serão mais aprimoradas, terão um clima, uma organização muito mais
centrado nos valores do espírito, permitirão ações bem significativas em função do estágio evolutivo das pessoas. Daí nós dizemos que as organizações são sociais, mas correspondem ao estágio psíquico evolutivo das pessoas, né? Há uma perfeita sincronia entre uma e outra, com algumas pequenas diferenças em relação a algumas pessoas, porque podem ser pioneiras da evolução ou porque também são retardatários desse processo evolutivo. Mas, na média, elas representam o estágio que nós estamos. Então, quando nós dizemos, em certa forma, que as instituições são pobres, é porque os sujeitos das instituições, as coletividades que estão trabalhando com elas, são pobres. Elas, em si mesmas, não têm capacidade autogeradora, né? Não têm capacidade de reordenar e reorganizar as situações do mundo, porque não existiriam se não existissem os seres atuantes. Daí porque é importante esse trabalho nos centros espíritas, termos condições de aprimorarmos nossa dinâmica evolutiva. E nessa aprimoração, um ponto hoje é importante para sairmos da medianeidade, do trivial, é superarmos a nossa tradicional habilidade, que é de julgamento e classificação das coisas no bem e no mal. Não, agora nós podemos ir além desse modelo maniqueísta, dualista, separatista, e dizer que estamos em estágios evolutivos diferenciados e que há um impulso criativo em nós que nos levará a manifestar novas possibilidades de realização agora na plenitude divina. Isso é o amor a si mesmo, né? É a compreensão do seu modo de estar no mundo, do seu ritmo de transformação, da sua aquisição de aptidões e das suas rememorações das conquistas já alcançadas no passado. Isto é a consciência amorosa voltada para si mesmo. E este amor, como cita Manuel Miranda, é a única energética que realmente propugna pela evolução e nos fará viver a experiência de plenitude que nós gostaríamos de ter alcançado. Ora, esse amor a si mesmo, ele não se faz egocêntrico, porque uma das características dessa energética amorosa é exatamente a integração, a comunhão, a partilha. Ora, quando ele se expande, nós passamos então a descobrir um outro movimento que é típico do discurso espírita, é o cuidado com o outro, né? Vocês vão se lembrar do fora da caridade não há salvação, vão se lembrar que essa caridade tem várias características, desde a beneficência tradicional, a benevolência para com as pessoas, a indulgência para com os defeitos alheios, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, o perdão das ofensas, mas vai mais além dessa trajetória que nós citamos, porque este amor-caridade representa um estágio de expansão da própria consciência e manifestação mais plena do nosso potencial como espíritos para a inclusão dos outros e percebermos que a separatividade é um construto da nossa insciência ou da nossa inconsciência, né? Nós podemos pensar melhor a nossa vida e mais evoluidamente atuar na medida em que compreendemos que a separação é de corpos, mas há afinidades psíquicas, há interações interexistenciais, e nós caminhamos na evolução do múltiplo para o um, assim como um organismo. Nós estruturamos novas formas de existir, estruturamos novas formas de manifestar. Tomemos, por exemplo, o corpo físico. Como é que ele funciona, em termos de células e de órgãos? Integrado. Ora, a amorosidade nossa vai chegar a estágio para formarmos uma totalidade humana, que nós chamamos de humanidade, integrada e não conflitante. Vocês já imaginaram se cada órgão quisesse fazer o que bem entendesse a hora que lhe desse vontade?
e não pressupusesse que há um algo maior para o qual ele trabalha, daí porque essa caridade nos leva a ser, por analogia, presente numa totalidade, num novo organismo, e da qual o mais evoluído no reino dos céus é aquele que se fizer servo, servo de todos, de todas as criaturas humanas de um modo geral. Não é obediente a alguém especificamente, mas servidor desse coletivo humano. Vejam que isso nos dará uma grande transformação. Em termos de relações interpessoais, será muito significativo. Primeiro, perceberemos que todos somos de natureza divina. Todos, sem exceção. Por mais que nós achemos alguém atrasado, por mais que nós tenhamos sentimentos de antipatia com alguém, ele é também a criação divina. Como lembra bem o Evangelho, na sua oração primordial, que é o Pai Nosso, a filiação é única, a gênese é única, a natureza é única. E como dizem os espíritos, nós começamos como princípio inteligente do universo, que era um só. Depois é que criamos esta fragmentação e essa consciência individualizada. Nós estamos, então, caminhando para esse né? Essa totalidade. Então, ao olharmos as pessoas com este olhar evolucionista, verificaremos que nossas separações elas são provisórias, periféricas, superficiais e impermanentes, porque a unidade cresce cada vez mais nas nossas vivências de um modo geral. Hoje nós sabemos que o planeta, em termos de civilização, se transformou numa aldeia global. O que acontece num país lá do outro lado do mundo afeta a nossa realidade cotidiana aqui, pelo menos no plano econômico. Mas nós sabemos que afeta no plano psíquico, afeta na dimensão da vivência espiritual, pela literatura que nós conhecemos na área mediúnica. Então, não estamos separados. Nós é que criamos essas barreiras, geramos conceitos que são separatistas, mas aos poucos nós vamos nos agregando. Vocês podem ver que até na área política isso vai acontecendo cada vez mais, com o nome de uniões, União Europeia ou de organizações, Organização dos Estados Americanos, por aí vai. Nós estamos confluindo, porque esta é a característica da manifestação evolutiva do amor na relação com o outro. Vejam a riqueza, então, do nosso pensamento em atuar no mundo, em construir novas realidades integrativas. Isso muda até o jeito de falar com os outros, porque agora percebemos que ele faz parte de um projeto divino, de construção dessa segurança coletiva, de construção dessa identidade integrada que estamos mencionando. Isso vai nos levar a tentar ouvi-lo melhor. E como nos diz um filósofo americano, ninguém é suficientemente esperto para estar 100% errado o tempo todo. Isso significa que qualquer pessoa pode nos trazer uma pérola de sabedoria, mesmo que em meio a uma série de informações inadequadas, ineficientes. Mas mesmo que fosse possível permanecer sempre no atraso, ainda assim nós poderíamos extrair dessa situação lições preciosas da evolução, como fez Allan Kardec ao escrever o livro Céu e Inferno, trazendo as informações de espíritos que eram violentos, agressivos, primitivos, mas ele dizia, a gente precisa aprender com eles, como é a vida deles e como eles são influenciáveis pela nossa vida para provocar o progresso coletivo, de um modo geral. Então, esse é um dos nossos trabalhos mais importantes, que é a superação do egocentrismo, agora pelo chamada caridade, amor, benevolência, amor, ternura, amor, cuidado, isso na construção tanto psíquica como de ordem social. É um trabalho que é para ser executado a todo momento. Não pensemos que a caridade só se dá
na hora que estamos fazendo coisas no centro espírita ou na atividade de promoção humana, como nós chamamos, né? De caráter espírita. Não. Todo momento nós estamos agindo. Nós temos uma atitude que pode ser de auxílio com os entes espirituais, já que uma nuvem de testemunha nos cerca. E não pense que precisamos ser médiuns ostensivos para fazer isso. É da qualidade dos nossos pensamentos que se pode extrair aprendizagens significativas. Então, alguns espíritos vêm até nós para aprender algumas lições pelo que nós estamos pensando. Então, todo dia é dia de atuação social interexistencial. Nós podemos estar emitindo vibrações afetuosas para o planeta, para as pessoas, para a própria natureza, em qualquer instante que nós estejamos querendo fazer isso. Eu me recordo de um experimento que fazia quando estava numa gripe muito intensa e me sentia fisicamente enfraquecido. Então, deitado na rede, eu pensei, já que eu não posso fazer grande coisa fisicamente, eu vou ficar pensando aqui numa palestra. Vou começar a fazer a palestra. O que é interessante, como eu estava no estado de saúde, que permite um pouco mais a emancipação da alma, eu passei, a partir de um determinado momento, a ver que apareciam rostos humanos como quem se estivesse na plateia da palestra. Achei muito interessante e sei que podia confirmar isso, como são entes espirituais atraídos para aquele momento. Então, na rede, deitado, simplesmente enfraquecido e pensando no bem comum que o evangelho provocaria na vida das pessoas, estava fazendo o meu trabalho espiritual naquele instante de adoecimento, basicamente físico. Né? Vocês veem que é possível estar elevando a qualidade da psicosfera humana em todas as circunstâncias. Eu tenho dito, com base nos textos de Divina Presença de Yogin, que um dia a gente começa a orar uma vez, depois aumenta para 3 vezes, depois para 5 vezes, depois retorna para uma única vez. Vocês perguntam, ué, retroagiu? Não, é porque agora a sua oração é um estado contínuo. Então, ele ora uma única vez, mas dura todo o período que está em consciência de relação humana, de relação na vida, ou em estado de vigília, como nós chamamos. Vocês veem que a atuação psíquica não depende da classe social, não depende da economia, não depende das suas ideias sobre seu gênero, sua concepção política. Você pode estar ajudando a qualquer momento, em qualquer instante. E é fácil saber o que se deve fazer, porque a consciência psíquica nossa tem um andar superior, uma espécie de repositório de ideais que nos chama a atenção, bastando que nós fiquemos em silêncio, em quietude, e aí nós verificaremos o que é que a vida nos reserva para atuarmos no mundo. É claro que isto é só o começo, porque a nossa vida irradiará, né, através da energética psíquica dos campos magnéticos, hoje chamado campos de vida, para os ambientes que nós estamos. E assim nós poderemos ser a palma da harmonia em ambientes conflitados, nós poderemos ser a inteligência nos ambientes em que precisam de raciocínio mais avançado, lógico, nós poderemos ser o sentimento de amorosidade que se expressa mais ricamente em ambientes que vivem o ódio, a mágoa e coisas do gênero. Isto sem dizer uma palavra, sem gastar a nossa fala, a nossa fonação, pelo simples vivenciar desse tipo de experiência de um modo geral. É por isso que é importante que, ao mesmo tempo que vamos cuidar do planeta, das pessoas, de modo geral, cuidarmos de estar bem evoluídos, cada vez mais comandados por essa amorosidade que o Evangelho nos traz, para atuarmos de uma forma mais significativa. Mas isso não resolve toda a nossa problemática, dizem os estudiosos espíritas, porque o amor tem outra
expansão que não tratamos ainda. Nós estamos nos referindo à lei da adoração. Tudo isto já é um grande avanço ao verificarmos que estamos sendo inclusivos e auto-educandos, nós próprios. Mas agora precisamos transcender o humano. Não somos humanos, estamos repetindo. Estamos humanos, mas somos essência, espíritos que ultrapassarão a fase humana em alguma época. E para fazê-lo é preciso, então, ir para a nossa raiz, a nossa gênese, que se chama Deus. Então, temos também um amor que é agora para a situação genética nossa, que é divina. Olha só o que resulta dessa amorosidade, a consciência de que somos divinos, embora ainda não manifestemos plenamente na existência aquilo que em essência nós somos. Por isso que o Evangelho traz de volta uma ideia anterior à própria presença de Cristo, que está escrito: vós sois deuses, isto é, vós sois da mesma natureza de Deus. E é esta natureza divina que nos permite conectar, à medida em que se expressa na existência, com o divino, que é o transcendente do nosso existir. Né? Então, nós podemos nos relacionar com Deus cada vez mais amorosamente. É bom recordar que o próprio Evangelho já nos enuncia que, para perceber Deus, ver a Deus, é preciso estar puro de coração. Ora, já temos aí uma noção clara que é o órgão, entre aspas, de percepção, ou a faculdade de percepção do divino, do transcendente, é o sentimento. Precisamos, então, trabalhar esse sentimento, e esse sentimento trabalhado precisa estar longe das suas máculas, das suas limitações, daquilo que nós fizemos com ele nesse estágio atual. Então, esse amor puro, esse amor pleno, ele se estabelece na medida em que nós superamos esses estágios do amor egocêntrico, do amor dominador, do amor possessivo, do amor que pretende ser explorador. Isso é uma fase, mas podemos ultrapassá-la. Agora é o amor deleite, o amor devoção, o amor adoração, que se dirige à figura primordial do transcendente, que nós chamamos de Deus. Daí porque chamamos a atenção para uma necessidade de nos construir com a noção do sagrado, do divino. Nós pleitearmos estar em estados que alcancem uma melhor percepção daquilo que é o nosso fulcro orientador, o nosso atrator maior, que é o próprio Deus. Ora, essa amorosidade ao divino, ela se espraia para o mundo inteiro, porque quando nós estamos vivendo, agora estamos vivendo uma busca de totalidade e plenitude que não vai conhecer limites em termos de reverberação. É como se nós nos transformássemos num grande sol que ilumina vários lugares. Para isso é preciso desenvolver esse espírito amoroso. E podemos fazê-lo exercitando-nos, aprendendo a contemplar a natureza, porque a manifestação divina está na natureza, e através da percepção dessa natureza, chegaremos à lei e chegaremos à gênese da própria lei, que é Deus. Contemplar aquilo que nós pudermos, não na forma meramente física, mas nos seus ritmos de transformação, nos seus processos variados, evolutivos. Então, a gente vai ter uma riqueza imensa em matéria de percepção do divino. Mas podemos fazer esta viagem introspectiva pela autoeducação, porque lá no fundo, entre aspas, aí, essa linguagem do fundo é uma linguagem limitada, há um lugar sagrado onde está a marca do divino. Para além das nossas formas existenciais, tanto do corpo, do perispírito, das emoções, dos pensamentos, há algo que é fundamental, que é a essência. A consciência da nossa essência, do que nós somos, nos levará a compreender que somos partícipes do divino. E então poderemos experienciar isso.
com mais beleza, mais riqueza e mais amorosidade. Esses são os projetos espíritas, que significam modificar, maturar, crescer, amadurecer tudo que nós fazemos no movimento espírita. Por isso, nós convidamos todos os espíritas para partilharmos das experiências coletivas, experiências de união, experiências de unificação, tão bem lembradas por José Petitinga, por Manuel Miranda, para que nós cresçamos, porque o conjunto é muito mais poderoso do que o indivíduo. Unidos, somos muito mais fortes e criadores de novas possibilidades da manifestação do amor. Então, a nossa tarefa é ir além do próprio centro e agregar-se a outros centros nas unidades chamadas conselhos distritais, conselhos regionais, na federação enquanto conselho federativo estadual, para provocarmos novas criações, gerarmos novas possibilidades de atuação e realizarmos, então, o sonho de renovação para o próprio planeta. Mais além, seremos capazes de influenciar as instituições, o próprio governo, sem que isso signifique qualquer filiação partidária enquanto instituição, e gerarmos, então, compreensões diferenciadas em função desse amor que se expande, desse amor que se esclarece, desse amor que é capaz de renovar o mundo. Nós sonhamos, então, com um mundo centrado no Evangelho, em que não haverá mais inimigos, porque eles serão amados por nós mesmos, onde a fé será capaz de transportar montanhas, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, onde a gente terá como objetivo de vida a busca desse reino dos céus e sua plenitude, e a justiça se fará natural, onde nós seremos capazes de amarmos uns aos outros como irmãos, aquele amor puro, ardente, que nos faz unificados e intransigentemente ligados na criação do bem-estar coletivo. E é claro que a nossa função primordial é sentir-se divino, manifestar a Deus no mundo e conviver com essa experiência de transcendência que é o encontro com Deus. Para todos vocês do Centelha Divina, que todos vocês são, o nosso abraço fraterno, carinhoso, e o convite que estejam conosco em nossas programações, nos próximos eventos, a começar por aqueles de comunicação, ainda este mês, e no Congresso Espírita da Bahia, em outubro, novembro deste ano, tudo em ambiente virtual. Que Deus nos abençoe, que a inspiração evolucionista tome conta das nossas vidas e que a paz se instaure no planeta e nós sejamos partícipes desse sucesso espiritual.